Meus amigos, eu vou falar para vocês sobre um assunto meio polêmico e ao mesmo tempo muito fácil de ser explicado, sobre o jejum intermitente, que é uma dieta da moda, entre aspas, mas não é dieta da moda porque isso vem de ancestrais, vem de coisas do passado, bem próximo de uma era que você não, com certeza, não sabe nem estudar a respeito. E isso é verdade. E a verdade é o que eu mais gosto de fazer. A verdade é muito fácil de sair daqui de dentro. Eu não tenho por que ficar fazendo máscaras e fazer com companhias de mãos e tudo mais para tentar convencer vocês. Nada disso. Você convence se você quiser. Está na minha plataforma, você tem que escutar o que eu estou falando, certo? A minha ideia é de passar a verdade, o que eu sei e o que eu estudei e o que eu apliquei para poder passar para vocês o melhor. Nada menos que isso. Ou nada mais também. Não sou milagroso, né? Eu só vou passar uma verdade. Sobre o jejum intermitente, é simplesmente um mecanismo que você tem que entender você pode seguir o jejum intermitente todos os dias da semana para o resto da sua vida. Vai fazer mal? Talvez sim, talvez não. Vai melhorar? Talvez sim, talvez não. Qual que é a ideia que eu estou passando? O jejum intermitente, para os homens modernos e principalmente para atleta ou para quem está almejando ser atleta, você vai entender que é o seguinte, ele só foi feito para melhorar a saúde orgânica, pela desintoxicação geral do fígado, intestino, rim e assim por diante, estômago. Porque você não dá carga normal de todos os nutrientes, mesmo que sejam bons, mas normalmente é ruim, né? Você não come bem. Eu, particularmente, que como limpo a hora inteira, que uso esses truques do melhor adoçante, que eu uso muito suplemento e ponho manipulados e ponho suplemento mais magrinho, mas não tenho um dia do lixo e tudo mais, que eu vou falar também do lixo para vocês, mas eu particularmente não vejo grandes vantagens para mim, porque eu já sou desintoxicado, eu já tenho uma saúde orgânica muito forte, modéstia à parte, que o meu sistema imunológico é muito forte, que eu não tenho problema de nada, não tenho uma espinha sequer, aos 48 meus exames são melhores que desafio qualquer moleque de 18 a ter meus exames, de verdade. Né? E aí eu vou falar para vocês o quê? Qual que é a minha verdade? Jejum intermitente, para mim, que como limpo e estou passando essa ideologia para vocês, é só para desintoxicar um pouco mais o intestino, fígado, rim, estômago, que faz com que a carga geral de alimentos e de toxinas que possivelmente eu esteja comendo diminua. Agora, o que eu não concordo na minha plataforma, e eu posso falar para vocês também, para vocês é óbvio, que eu não concordo com o jejum intermitente, que a pessoa faz o jejum intermitente, fica 16 horas sem comer ou mais, 20 e tal, e aí a primeira refeição, para colocar um número calórico suficiente, o cara vai lá e me coloca tudo de besteira e bugiganga. Gente, não faz o mínimo sentido você desintoxicar o organismo com um jejum sob determinada quantidade de horas, 16 horas, que é o mínimo, né? Esse é a média base de você fazer o jejum intermitente, com o princípio do jejum intermitente. Não adianta nada você fazer 16 horas para desintoxicar e colocar tudo de toxina de novo. Aí você vai nos McDonald's da vida, tá, você pode fazer o que você quiser, mas não na minha plataforma. Não é isso que eu preconizo para vocês, não é verdade, e eu penso que você não vai ter o resultado que você quer, o que eu quero que você tenha, nas 8 semanas, se você fizer essa bobagem, essa tolice. Porque normalmente é passado que jejum intermitente é você fazer 16 horas, aí as próximas refeições, que vão ser 2 ou 3 no máximo no dia, você coloque uma grande quantidade de nutrientes em cada refeição, como uma quantidade grande, para dar o número calórico das refeições que você não fez durante o dia. Eu não concordo com essa tese em hipótese alguma, a não ser que você só suba o número calórico pelas coisas limpas, boas. Então, por exemplo, fiz jejum de 16 horas, vai acostumando, você percebe que não tem mais grande quantidade de fome. Aí a primeira refeição que você fizer, eu vou fazer 250 gramas de patinho moído, magrinho, junto com 200 gramas de mandioca, cozida e tal, e junto eu coloco umas 6, 7, 8, 10 castanhas do Pará. Eu subi o número calórico? Subi, mas comi limpo. Aí eu concordo com você, que faz sentido você fazer o jejum intermitente e fazer a primeira refeição colocando todos os nutrientes que você precisa para o teu corpo, que é proteína animal, proteína vegetal, carboidrato e gordura boa. Agora, comi ali e eu fritei um ovo no óleo de coco, no óleo de soja,
eu fritei 4 ovos, coloquei mais 2 gemas, coloquei mais 2 fatias de não sei o que lá, e coloquei carboidrato, e coloquei um açúcar simples, porque o número calórico valeu pelo fato de ter feito o jejum. Eu não concordo e não vou concordar nem em 100 anos. Talvez se todos os estudos científicos mudarem, eu também não vou concordar com eles. E também não vou fazer para mim e nem vou passar para as pessoas que eu amo. Isto não é ideologia de dieta para desintoxicação. Se você está fazendo um jejum intermitente, você quer desintoxicação. Por que você está intoxicando logo em seguida? Qual é o fundamento? Você vai tomar tudo o contrário do que você fez para 16 horas? Qual é o fundamento disso? Então não faça jejum, sai comendo igual um louco. Ah não, mas eu quero diminuir o gasto calórico. Queima mais, come mais, corre mais na esteira, faz mais musculação, sei lá o quê. Ou fica mais tempo dormindo. Você come menos quando você dorme. Eu preconizo para vocês o jejum intermitente de 2 a 3 vezes para cada 8 ou 7 no mínimo dias. Por quê? Só para desintoxicar o aparelho digestivo. Intestino, rins, fígado, estômago. Aí você desintoxica pela quantidade de nutrientes que você está comendo limpinho já. Só que aí sempre tem um residual e esse residual é bom você eliminar para a saúde da pele, saúde orgânica e para ter digestão melhor dos alimentos da próxima refeição ou dos próximos dias. Então o jejum intermitente é um desintoxicador do seu organismo. Isso é bom, mas não pode ser exagerado, como eu não preconizo para você fazer 7 dias na semana. Porque você nunca vai atingir o valor calórico de quem está fazendo musculação e ainda fazendo um aeróbio, ainda tem os seus trabalhos, você pode ser pai, mãe, filho e assim por diante. Esses gastos vão todo para o cérebro e físico. E isso traz um benefício bom para um lado e ruim para outro. Desintoxica, mas não come o suficiente. Então você começa a ter deteriorização de algumas partes, como a própria pele. A pele fica enrugada e assim por diante. Então acontece muito de você ver nutricionistas com olheira de quem não come, porque exagera do gasto calórico e a ingestão calórica é muito pequena. E ele é nutricionista. Então o que eu preconizo para você é você ser saudável e duro, firme, em que você tem saúde orgânica porque você está comendo o suficiente. Então jejum intermitente, eu falo para vocês, de 2 a 3 vezes por semana, 16 horinhas, não precisa mais que isso, e as refeições subsequentes você colocar gordura, carboidrato e proteína em alta quantidade, mas não adianta também você fazer 16 horas e depois comer igual um porco, porque o estômago diminuiu a quantidade de 16 horas e ele volta a ter dilatação por você comer uma refeição muito grande. Passa o número calórico, uma parte vai virar gordura e assim por diante. E também o jejum intermitente é muito interessante para quem quer queimar gordura, porque quando você ensina para o organismo a lidar com o jejum, você ensina ele a metabolizar a segunda e terceira fonte de energia, que são gordura e proteína. Então carboidrato, ATP é a primeira, né? Primeira energia do sol, depois a energia do ATP, adenosina trifosfato, depois a glicose, proteólise e lipólise. Ou seja, a gordura acaba sendo metabolizada um pouquinho mais na frente quando você induz o organismo a ficar em jejum. Então as suas reservas são mais queimadas no jejum. Mas não exagere. Fechado? Toquezinho para vocês aí sobre o jejum intermitente do que eu penso para a metodologia de ensino Sardinha Evolution. Valeu!